isso recordado. Pronto. Então, corrigindo, livro 3, página 326, questão P217, ela fala o seguinte: sobre um corpo de massa de 3 kg, movendo-se a 5 metros por segundo, age uma força de maneira tal que após 10 segundos sua velocidade tem um valor de 2, em sentido oposto ao inicial. Qual o valor da intensidade do corpo que atua sobre ele? Então vamos lá. Eu sei que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E aí, nesse caso, eu sempre vou ter uma quantidade antes e uma quantidade depois. Então, com relação à minha quantidade inicial, o que eu posso dizer? Que ele vai ter uma massa de 3 e inicialmente ele tem uma velocidade de 5. Então ele vai ter uma quantidade de movimento de 15 Newton vezes segundo. E qual vai ser a quantidade final dele? A quantidade final é a massa vezes a velocidade, ou seja, ele tem uma massa de 3 e passa a ter uma velocidade de 2. Então isso aqui vai dar 6 Newton vezes segundo. Até então, alguma dúvida aqui? Como que eu calculo a quantidade de momento? É só pegar a massa e fazer a velocidade. E aí, bom dia, Letícia, nem tinha visto. Bom dia, Thiago, Igor. Então, o que ele fala? Ele fala que foi exercida uma força de 10, no período de 10 segundos, e ele pergunta a intensidade dessa força. Então, vamos lá. Eu sei que o impulso, ele é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Então, 6 menos 15, isso vai dar menos 7, menos 9, 9 Newton por segundo. Então, significa que eu tenho um impulso de menos 9. O que significa um impulso de menos 9? Significa que a minha velocidade, ela diminuiu. Por isso que ele aplicou uma força contrária, em sentido oposto ao inicial. Exatamente para quê? Para diminuir essa velocidade. É como se ele estivesse freando esse carinha. E aí vamos lá. Eu sei que o impulso, ele é força vezes o tempo, né? Nosso glorioso ΔT. Deixa eu ver se eu acho meu delta aqui. Fala. Não. Ah, verdade, né? Deixa eu ler aqui de novo. Age com uma força de maneira, tal, sua velocidade tem valor de 2 em sentido... Muito bem, cara, parabéns. Parabéns, muito bem. Era isso que eu tinha esquecido. Aqui realmente a velocidade ela vai ser negativa porque ele vai estar em sentido oposto. Então aqui eu vou somar os dois. Então vai dar menos 21. Muito bem. Então, minha força é velocidade vezes o tempo. Impulso, desculpa, é força vezes o tempo. Logo, eu posso dizer que a minha força ela é o impulso dividido pelo tempo. Ou seja, impulso é 21 e o tempo é 10. Então, isso aqui vai dar menos 2,1 newton. Então, eu vou ter uma força de menos 2,1 newton. Nesse caso, a força ela é negativa porque ela é contrária ao movimento, pois diminui a velocidade do corpo. Alguma dúvida sobre esse cara? Sobre esse conceito? Todo mundo conseguiu entender? Foi rápido demais? Tá de boa? Né? É só fazer massa vezes velocidade. A única coisa chata é que a gente tem que... Bom dia. Bom dia. Então a única coisa chata é que a gente tem que se atentar a essa velocidade. Se ele está indo para um lado, se ele está indo para o outro. Fora isso, cara, é molezinha de resolver. Então vamos lá. Próxima questão. P220. Um carrinho de massa de 100 gramas encontra-se em repouso quando nele passa a atuar uma força
resultante f, de direção constante cuja intensidade varia com o tempo, conforme mostra a figura. Então ele pede a intensidade do impulso e a velocidade do carrinho. Então vamos lá. Se ele está falando que o carrinho ele estava em repouso, então minha quantidade inicial é igual a massa vezes a velocidade. 100 gramas é 0,1 vezes 0, então 0. Ou seja, vou botar até aqui entre parênteses, quilograma aqui metros por segundo, vou botar aqui repouso. Então, como inicialmente ele está em repouso, a quantidade de movimento dele é 0, inicial é 0. E aí a gente vai calcular o resto. Então vamos lá. Eu tenho um gráfico, e nesse gráfico ele me diz o quê? Que eu tenho força e tempo. Força é um eixo, tempo é outro. Logo, se eu multiplicar um pelo outro, eu consigo achar exatamente quem? Meu impulso, né? A gente viu aqui que impulso é exatamente a área desse gráfico. E aí vem minha pergunta, como que de achos eu vou calcular a área desse gráfico? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um tchan nessa questão. Eu posso fazer o seguinte, da seguinte forma. Eu posso imaginar que esse cara aqui, vamos ver se eu consigo pensar. Aqui vai ser um triângulo. Vamos ver assim. Aqui. Eu posso imaginar esse cara como sendo aqui um triângulo. Certo? E nesse outro aqui eu posso imaginar como sendo um trapézio. Né? Agora que eu aprendi a fazer conta de trapézio, a gente pode aproveitar e usar esse cara. Então, aqui um trapézio simétrico. Ou se quiser, pode fazer o seguinte. Já que a gente está utilizando triângulo, aqui. Eu posso imaginar que esse cara é outro triângulo. Pronto. Então, show? Então meu I ele vai ser igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3. Só para facilitar aqui, falo. Nesse caso eu desisti de fazer o trapézio. Mas pode fazer o trapézio que não tem problema. Tudo bem? Então, para não ficar escrevendo área 1, área 2, área 3, cada um está associado a uma cor. Acho que dá para entender, né? Vermelho, quadrado. Laranja, triângulo. Azul, triângulo. Beleza? Então vamos lá. Minha área 1, ela é a base vezes a altura. Espera aí que eu vou mudar a cor para ficar vermelhinho. Pronto. Minha base é 1, minha altura é 0,1. Então isso aqui vai dar 0,1. Vamos agora para a nossa área 2. Então, a área 2 é um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Minha base ela vai ser de 0 a 1. Então é 1. A altura 0,1, 0,2, 0,1 dividido por 2. Então esse cara vai dar 0,05. E área 3, base vezes altura dividido por 2. Vou mudar a cor daqui a pouquinho. De 1 até 2, 1. De 0 até 0,2, 0,2 dividido por 2. Então esse cara vai dar 0,1.
Tudo bem? Todo mundo consegue entender o que eu estou fazendo aqui? Deu para entender como que eu calculei a área de cada um? Fiz meio rapidinho, mas acho que foi. Tranquilo? Então meu I, ele vai ser quanto? Ele vai ser 0,1, 0,05 mais 0,1. Isso aqui vai dar 0,25 Newton vezes segundo. Show, né? Tranquilo. Calculei, dividi. Então, qualquer figura estranha que apareça, vocês podem separar em triângulo, quadrado, bolinha, seja o que for. Então, vamos lá. Ele pede a intensidade do impulso da força F, já calculamos, e ele pede a velocidade do carrinho. Então, vamos lá. Eu sei que o impulso ele é a quantidade final menos a quantidade inicial. Ou seja, final eu não sei quanto que é. Eu vou botar aqui embaixo. 0,25 é igual à quantidade final menos 0. Então eu já sei que a quantidade final é igual a 0,25. E quanto que é a quantidade de movimento? Eu sei que ela é massa vezes a velocidade final. Minha massa é 0,1. Minha velocidade final eu vou achar, e isso tem que ser igual a 0,25. Então a velocidade final é igual a 0,25 dividido por 0,1. 2,5. Opa! Alguma pergunta como que eu fiz ali? Calculei a área, achei o impulso. Beleza. Como ele fala que inicialmente é 0, então está parado. Então, descobri que o impulso é a quantidade final. E aí depois eu só abri a equação. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Como eu falei, o conteúdo é bem de boa, não tem muito mistério. Né? Bem tranquilinho mesmo. E aí o que acontece? Seguindo a nossa linha de raciocínio, a gente chegou a ver quando eu tenho sistemas combinados, né? Quando eu tenho a conservação do momento. Ou seja, o que acontece na conservação do momento? Deixa eu tirar uma fotinho aqui para vocês. Na conservação do momento, eu vou ter literalmente que o momento ele vai se conservar, né? Bem idiota. Mas o que vai acontecer nesse sistema? Eu vou ter que a força ela vai ser 0. Ou seja, aqui, se o sistema é isolado de forças externas, a resultante dessa força é nula e também é nulo seu impulso. Pelo teorema de impulso, como esse cara é 0, eu tenho que a quantidade inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, quando o meu momento se conserva, eu vou ter literalmente esse processo, que o meu momento, minha quantidade de movimento, está se conservando. E aí a gente tem situações como essas aqui, ó. O carinha andando de skate. No carinha andando de skate ali, ó, ele empurra o skate para trás e ele se joga para frente, ou seja, o momento está se conservando. O exemplo aqui, quando o cara entra no barco. Quando ele entra ou quando ele vai mergulhar, né? Digamos que o cara vai mergulhar aqui do barco. Nisso que ele mergulha, ele empurra o barco para trás. Né? Ou, por exemplo, essas crianças brincando aqui. Ó. Quando uma empurra a outra, uma vai para frente e a outra vai para trás. Ou seja, eu estou conservando o meu momento. Significa que eu não tenho forças dissipativas nesse processo. E aí, como que eu vou fazer esse cálculo? Simples. Se eles estiverem alinhados para a mesma distância, eu vou fazer quantidade de um mais quantidade de outro, somo e divido. Se eles estiverem em direções opostas, eu vou fazer um Pitágoras da vida. Mas eu acho que é muito difícil eu achar uma questão que tenha Pitágoras. Pelo menos eu vou dar uma olhada com cuidado com relação a isso. Mas eu acho que é bem difícil eu escolher uma questão relacionada a essa.
Então deixa eu ver se eu acho alguma foto, algum exercício para a gente poder resolver. E aí, deixa eu ver. Isso. Isso aí, a quantidade inicial é igual à quantidade final. Simples assim, bem seco. Só que aí o único chato mesmo é você tomar conta, tomar cuidado com a velocidade, para onde ela está apontando. Fora isso, de resto, não tem mistério. Aí ela pode acabar somando ou subtraindo ali. Ó, tô vendo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, beleza. Uma questãozinha interessante. Então esse aqui é uma questão da página 358. Vou botar aqui embaixo. E eu vou ter exatamente isso aqui, ó. Em uma partida de tênis, o jogador recebe uma bola com velocidade horizontal de VI e a rebate com o componente horizontal da velocidade de 3 de VI, em sentido contrário. Considerando, suponha que a força de aplicação não, esse aqui não. Bem, a gente consegue resolver, isso aqui eu vou deixar para casa, para vocês treinarem. Mas não era o que eu estava querendo. Estou querendo um que não tenha conservação de momento. Aqui, ó. Pô, mas esse aqui é chatinho de fazer. Fica um negocinho teta. Não. Deixa eu ver esse aqui. Não, também parece chatinho de fazer. Caramba, tem uma questãozinha tranquila. Aqui, beleza. Esse aqui parece ser mais de boa. Então esse é a página 366. Então vamos lá. O que essa questão aqui está falando para a gente? Sobre uma mesa horizontal de atrito desprezível, dois blocos de massa A e B, com massa M e 2M, respectivamente, movem-se ao longo de uma reta. Colidem um com o outro. Após a colisão, os blocos se mantêm unidos e deslocam-se para a direita, com velocidade V, como indicado. O único esquema que não representa os movimentos dos blocos antes da colisão é. Então vamos pensar aqui o que vai estar acontecendo. Então vamos pensar no seguinte: a quantidade de movimento do bloco A é M e do bloco B é 2M. Então, por exemplo, vamos analisar esse item A aqui, ó. Então, bom que isso aqui já dá pano para manga para a gente poder resolver toda a questão. Então deixa eu cortar esse cara. Então repara, no meu inicial eu vou ter exatamente esse tipo de movimento. E aí no meu final eu vou ter algo assim, ó, que eles vão se mover com uma velocidade V. Então se eu fosse analisar esse sistema, como que seria a análise dele? Eu teria que a quantidade de movimento do meu A inicial mais a quantidade de movimento do meu B inicial é igual à quantidade de movimento do A final mais a quantidade de movimento do B final. Quando o meu momento se conserva, eu tenho que não tem forças. Logo, a quantidade antes é sempre a quantidade depois. E isso independe para quantos corpos eu tiver.
Ou seja, eu sempre vou ter isso aqui, ó, que é a quantidade inicial é igual à quantidade final. Eu sempre vou ter esse tipo de sistema. Inicial igual a final. E aí a ideia é o quê? Se eu tenho dois corpos inicialmente, eu vou ter dois corpos finalmente. Então, em vez de eu ficar escrevendo esse cara QA, QB, às vezes eu vou acabar escrevendo assim, ó, QA mais QB. Vou botar para centralizar, fica mais fácil. QA' mais QB'. Ou seja, só para poder identificar que o antes é diferente do depois. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então, vamos analisar o nosso sistema inicialmente e finalmente. Inicialmente, A tem uma velocidade 0, B tem uma velocidade 1,5v. E aí a gente tem esse V aqui para calcular. Então, deixa eu só botar aqui no meu sisteminha que a massa de A, né, pelo que o enunciado disse, ela é igual a M, massa de B é igual a 2M. Então, vamos lá. Quem é o meu QA, meu QB? Então, meu QA é a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B, vezes a velocidade de B. Isso é igual a massa de A vezes a velocidade de A. Eu vou botar um linha aqui porque a massa é igual, só a velocidade que muda, tudo bem? A massa de B vezes velocidade de B. Alguma dúvida aqui, como eu fiz esse sistema? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Beleza. Então, espera aí, deixa eu ver se eu consigo realinhar. Beleza. Pronto. Então, vamos lá. Fala. Sim. Isso aí. Nesse caso, sim. Então, vamos lá. Massa de A, eu vou botar M. Velocidade de A, 0. Massa de B, eu vou botar 2M. Velocidade de B, 1,5v. Isso é igual. Repara que ambos têm a mesma velocidade. Então, massa de M. Massa de A, M. Velocidade de A, V. Massa de B, 2M, velocidade V, V. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ó? Massa de A, M, velocidade de A, 0. Massa de B, 2M, velocidade B, 1,5. Está para frente, positivo. Massa de A, M, velocidade de A, V, 2M e V. Tudo bem? E aí agora eu vou combinar e vou juntar esse cara todo. Isso aqui vai dar 0. 0 mais 2,1,5 vai dar 3m vezes v. É igual m mais m, vou botar aqui porque é a mesma coisa, né? m mais m são 3m. Opa. Então, 3m vezes v. Então, repara aqui, ó, 3m vezes v, isso aqui vai acabar se anulando. Não é exatamente esse conceito, que a quantidade de movimento é 0? Então, significa que esse cara está certo. Por que ele está certo? Porque o meu inicial é igual ao meu final. Eu estou tentando verificar. Tudo bem? Então, o meu inicial está igual ao meu final. Então, eu não tenho problema nenhum. Alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu por que esse cara está certo? Porque, ó, a quantidade inicial é igual à quantidade final. Eu verifiquei isso. 3mv é igual a 3mv. Vamos, então, para a letra B. Vou botar aqui embaixo a letra B. Porque, repara, no exercício, o que ele está pedindo para a gente? Ó, o único esquema que não representa
os movimentos dos dois blocos. Então ele não quer que represente, quer que dê errado. Então vamos lá. Mesmo esqueminha que eu vou fazer aqui, ó. Quantidade inicial igual a quantidade final. Só que aí, ó, qual é o grande esquema? Aqui, ó, a velocidade de A, ela é negativa. Tá vendo aqui que ela é negativa? Então vamos lá. Quando eu substituir, aqui a terceira linha ela tá certa. Quando eu substituir aqui, agora vai aparecer menos V. E no meu B vai aparecer aqui 2V. Tudo bem? Ó? Massa de A é M, VA menos V, porque está negativo, e para o outro lado. Então vamos lá. Aqui vai dar menos M vezes V. E aqui vai dar 4mV. E aqui deu a mesma coisa. O que está depois eu não vou alterar porque é a mesma coisa. Repara que 4 menos mV também dá certo. Não dá certo? Então, está dando certinho a minha conta. Letra B também está correta. Vamos para o próximo então, que é a nossa letra C. Então vamos lá. Na letra C, o que eu vou mudar aqui? Ó? Eu vou mudar que o meu VA é menos 3. Então aqui vai aparecer menos 3V. Aqui vai aparecer 3V. Então, 3V. Então quando eu multiplicar, isso aqui vai ficar menos 3M vezes V. 2 vezes 3, 6. 6mV. Então repara, 6 menos 3 deu 3. Então a letra C também está correta. Vamos para a letra D agora. Letra C. Opa. Letra D. Então vamos lá. Nesse caso, na letra D, os dois estão para o mesmo lado, né? Então, ó, o meu A vai ter um mais V e no outro vai ter um 2 aqui também. Quando eu somar esses caras aqui, ó, vê comigo, MV mais 4MV. Esse cara, ele vai dar 5MV. E esse cara é totalmente diferente do outro. Agora, como que eu vou botar diferente nesse cara? Símbolo. Aqui é diferente. Então, eu vou ter que esse resultado ele é diferente do meu 3MV. Logo, esse está errado. Então a resposta é a letra C. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Foi? Acompanhou? Então a resposta certa dessa questão ela é a letra. Cadê? Aqui, ó. Letra D. Se a gente quiser, a gente pode até fazer a letra E, ó. A letra E vai ficar quanto? 0,5 mais 2 vezes 1,25. Por que 2 vezes? Porque a massa é 2 vezes. Então vai ficar 2,5 mais 0,5. 3. Então vai bater certinho. Então a resposta é esse cara. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Conseguiram entender mais ou menos o conceito da questão? Como que eu faço? Né? Não é chato. Dá um pouquinho de trabalho, mas não é chato a resolução. Então você sempre vai analisar o que você tem antes com o que você tem depois. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. As questõezinhas são um pouquinho chatas. Eu estava querendo pegar algumas simples. Mas vamos resolver essa aqui então. Página 365.
esse conceito aqui. T172. Então o que diz ali? Ó? Dois blocos feitos de materiais idênticos, um de massa m e o outro de massa 2m, encontram-se inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana e com atrito. Separados por uma carga explosiva, cuja massa é desprezível, a situação é ilustrada abaixo. Após a explosão da carga, o bloco de massa m corre uma distância L. Desprezado pela superfície antes de parar, é correto afirmar que a distância percorrida pelo bloco de massa 2m será d. Então aqui ele é um pouquinho mais chato de fazer. Vamos pensar o seguinte: a conservação do momento vai ser igual. Então, conservação inicial é igual a conservação final. Inicialmente, os dois estão parados, concorda comigo? Então, meu QM mais o Q2M é igual ao QM' mais o Q2M'. Então, eu vou ter 0 mais 0 é igual ao meu QM' mais o meu Q2M'. Todo mundo entendeu aqui? Porque inicialmente eles estão em repouso. Foi? Por isso que a velocidade é 0. Então, vamos lá. O que a gente consegue obter desse cara? 0 é igual a massa m vezes uma velocidade v, vou chamar de v1, mais a massa 2m vezes velocidade v2. Então, aqui eu tenho duas velocidades diferentes. Deixa eu pegar o desenho, que eu acho que o desenho ele consegue ficar melhor. Aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, de VA e VB. Pronto. Então, inicialmente eles estão parados. Quando eles explodirem, cada um vai seguir num sentido para um lado. Por isso que quando eu resolver esse cara, se eu quiser jogar ele para o outro lado, eu vou ter m vezes VA menos m vezes VA. Isso é igual a 2m vezes VB. Então, repara que posso tirar a massa da equação. Quando eu tiro a massa da equação, eu vou ter o seguinte, que o meu VA ele é exatamente menos 2 vezes o meu VB. O que significa que o sinal é negativo? Significa que ele vai estar no sentido contrário. Ou seja, o A, por ele ser mais leve, ele vai se movimentar muito mais rápido do que o B. Todo mundo entendeu esse conceito? Então, você entendeu que quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai ficar negativo? Isso. Então, o que significa o sinal negativo? Sinal negativo significa que o A se move na direção oposta do B. É só isso. Sinal negativo significa isso, que o A vai se mover na direção oposta do B. Só que ele vai se mover com uma velocidade de 2 vezes. Tudo bem? Então, quem eu quero saber? Eu quero saber o quanto ele vai andar, o meu L, a minha distância. Então, para eu saber o quanto ele vai andar a minha distância, eu preciso utilizar outras fórmulas de cálculo. Dentre essas outras fórmulas de cálculo, vamos pensar. Eu tenho minha velocidade, eu quero saber uma distância, e eu tenho um atrito. O que eu consigo analisar? Eu consigo analisar, por exemplo,
Deixa eu tirar aqui. Que o meu trabalho ele é igual à minha energia cinética final menos a energia cinética inicial. Bem que como vai cair na prova energia, né? Então acho que não tem problema a gente ver esse conceito, que a gente já viu, né? Então, lembra que o trabalho é sempre a energia final menos inicial? E aí pensa comigo, eu tenho distância e eu tenho velocidade, como que eu relaciono distância com velocidade? Uma das formas de fazer isso, sendo que eu tenho um atrito, né, seria fazer literalmente através do trabalho. Por quê? Porque o trabalho seria exatamente o trabalho da minha força-peso. Ou seja, quem é o trabalho da minha força-peso? O trabalho da minha força-peso lembra, o que é trabalho? Força vezes distância. Vou botar aqui, ó. Força vezes distância, ΔS. E aí é essa distância que a gente vai substituir na equação. Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender. Eu sei que a energia cinética inicial ela vale zero. Por que ela vale zero? Porque a velocidade é zero. Tudo bem? Então, como eu tenho que minha velocidade ela é zero, minha energia cinética é zero, inicial. Então eu tenho que minha energia cinética final, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, é igual a minha força vezes minha distância. Quem é essa minha força? É força de atrito. Que ela vai ser quem? O coeficiente de atrito vezes a normal. Num plano, a gente sabe que essa normal representa meu peso. E sabemos que esse peso representa uma massa vezes uma gravidade. Logo, eu consigo retirar da minha equação esse carinha aqui. Tá dando para acompanhar ou tá muito rápido? Olha lá. Dois blocos feitos de materiais idênticos, um de massa m e outro de massa 2m, encontram-se inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e com atrito. Então, quando eles vão se mover, vai ter o atrito aqui associado. Tudo bem? Então, é o atrito que... Negativo, porque ele é sempre contrário ao movimento. É ele que vai fazer com que o bloco pare. Porque ele fala, ó, ele vai percorrer uma distância L. Se ele não parar, essa distância L é infinita. Entendeu? Então, vamos lá. Tirei esse cara da minha equação e tirei esse da minha equação. Isso aqui eu estou fazendo para os dois, tá? Essa equação eu obtive para os dois. Então, agora eu vou substituir. Então, o que eu vou substituir neles? Eu sei que para a distância é igual a L. Né? Olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Após a explosão, o bloco de massa m percorre uma distância L. Então, eu vou substituir esse cara aqui. Então, vamos lá. Esse cara vai ser um L. E esse aqui vai ser a velocidade A. Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo entendendo? E aí, vou substituir a mesma coisa para o outro. Eu vou ter
Aqui é minha distância delta. E aqui é meu VB. Foi o que eu falei, realmente o livro ele tem umas questões bem chatinhas. Mas assim, né, o bom é que pelo menos a gente está vendo a parte de energia misturando com quantidade de momento. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir uma equação pela outra. Se eu pegar uma equação e dividir pela outra, olha como que vai ficar. Literalmente, eu pego uma e divido pela outra. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Opa. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Eu peguei a parte de cima e dividi pela parte de baixo. E peguei a do outro lado e dividi pelo outro lado. Só peguei e dividi as duas equações. Tranquilo? Então, vamos lá. Foi? Tranquilo? Deu para entender? Porque eu tenho um monte de cara aqui, ó, que ele vai acabar se cortando, ó. Como eu estou analisando o mesmo carinho, o mesmo bloquinho, o atrito é o mesmo, a gravidade é a mesma, esse 2 ele vai se cortar também. Tenho vários sisteminhas que vão se cortar aqui nesse processo. Então, o meu exercício ele vai ficar mais simples. Por isso que eu cortei, usei eles, ó. Então aqui vai ficar... Opa. E aí vem a pergunta, como que eu vou relacionar e achar esse cara aqui, ó, esse ΔS que é o que eu estou pedindo, se eu não sei nem o A e nem o B? Para isso a gente calculou a quantidade de momento, ó. Descobrimos que o VA é menos 2VB, e é ali que a gente vai utilizar. Então, vou botar aqui no cantinho, meu VA ele é menos 2VB. Quando eu substituo esse cara aqui, vai ficar como? Entre parênteses, menos 2VB, menos com menos vai dar mais, então esse cara pode sair da raiz quadrada como 4. Então eu vou ter VB cortando com VB. E vou lá. O comprimento desse bloquinho L é igual a L é igual a 4 vezes ΔS, ou melhor, ΔS é L sobre 4. Como o primeiro bloco ele tem menos massa, ele tem uma velocidade maior e ele se move mais. Como o segundo bloco ele tem muito mais massa, ele é muito mais pesado, ele se move menos. Então o atrito atua mais sobre ele. Então, tendo o comprimento, eu vou ter exatamente esse cara aqui, que é a minha letra D. Alguma dúvida? Conseguiram entender o conceito? Volto, claro.
Aqui, ó. Entendeu essa parte aqui dessa equação? Isso. Φ vezes ΔS é o trabalho aqui, ó. Trabalho é a variação da energia cinética. Trabalho é força vezes distância. A energia cinética inicial é zero. Por quê? Velocidade é zero. A energia final é mv ao quadrado sobre 2. Φ, μ vezes a normal. Normal é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Cortei a massa. Então obtive essa equação. Essa equação substitui para os dois blocos, para o primeiro e para o segundo. E aí eu peguei e dividi esses caras. Para quê? Para cortar o atrito, a gravidade e o 2. Como eles são iguais, eles cortam, então sobrou esses carinhas. E aí como que eu relaciono A e B? Eu fiz a quantidade de momento para poder relacionar A e B. Joguei na minha equação, cortou, achei o valor. Dúvidas? Então, é claro que dá trabalho. Eu vou passar um pente fino, mas é bem provável que não caia uma questão assim, bem trabalhosa, né? A ideia é que seja um negócio mais simples. Mas assim, pelo menos dá para ter uma noção. Então, a ideia é o quê? Tenta estudar esses conceitos, por exemplo, essa questão 366, ela é bem simples, a gente viu ali os efeitos. Né? Aqui, se ele desse valores diferentes, eu poderia calcular essa velocidade. Né? Ou seja, qual seria a velocidade final com que ele vai ser. Né? E aí a ideia da prova é exatamente essa. Vai ser energia, impulso e quantidade de movimento. E aí semana que vem a gente faz as correções, né? A gente corrige os exercícios. Certo, gente? Alguma pergunta? Então, eu vou botar aqui no coisa. Para casa são 2 deveres. Cadê? É esse aqui. Página 358. E mais outro, que é esse cara aqui, que é página 366. Esses 2 deveres ficam para casa. Certo, gente? Então, continuamos na próxima. E aí, semana que vem a gente faz a revisão. Show? Valeu, gente. Até mais. Falou, gente. Falou.